Queridos irmãos, eu quero saudá-los a todos com a paz do Senhor. Gratidão ao Eterno por mais uma aula, por mais um trimestre que nós iremos aprender com o Espírito Santo a bendita e inerrante palavra do Senhor. E nesse trimestre que se inicia, com muita alegria, nós iremos aprender sobre este tema. O tema é homens dos quais o mundo não era digno. A Bíblia nos mostra o legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, com muita alegria que eu quero lhe convidar a estudarmos esta lição com muita alegria e coração cheio de amor para conhecermos mais. Aos alunos da IBD, aos alunos que vão assistir esta aula aqui neste canal, com muita alegria que esse material vai ser preparado para você e para o seu elevo e para o seu crescimento. Hoje nós iremos estudar sobre o primeiro, é sobre Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Amém? Esta aula vai estar daqui a pouco no canal. Hoje é o dia 4, né? Hoje é 3 de abril e ela vai estar sendo colocada no canal daqui a pouco, tá bom? Espero que você vá lá estudar, acessar e vai ser bênção para a sua vida, para a glória de Deus. O tema hoje que nós iremos estudar, com a graça de Deus, é sobre Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. O texto áureo está em Gênesis capítulo 12, verso 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, verso 1. Verdade prática, vai falar do chamado deste homem, Abraão, né? O chamado de Abraão, o chamado de Deus na vida de Abraão, melhor dizendo, e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Então, Abraão, ele é um exemplo de um homem que entendeu o seu chamado, e eu queria convidá-los a todos para entendermos o chamado de Abraão, que está antes ainda do livro de Gênesis, capítulo 12, está no capítulo 11, verso de número 28, diz assim, 26, 27, 28. E viveu Tera 70 anos e gerou Abraão a Naor e Harã. Ou seja, Abraão, ele era filho de Tera, e Tera, ele gerou quem? Ele gerou Abrão, Naor e Harã. Tera, seu pai. Estas são as gerações de Tera, tal. Versículo 28. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo. Na terra, e morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo. Na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então, Abraão, ele veio, né, na terra de Ur dos Caldeus, depois ele migrou para a cidade de Harã, que tinha o mesmo nome do seu irmão, filho de Tera, e ali Deus, a família de Abraão, dentro do contexto bíblico, era uma família idólatra, era uma família completamente mergulhada na idolatria. O seu pai era um homem muito idólatra, mas no meio desta família, Deus chamou alguém para uma grande chamada e algo sobrenatural. Então, a partir daí, nós percebemos que Abraão, ele, quando chega ali na cidade de Harã, o seu pai morre, mas a promessa não morre. Abraão vai para a terra que Deus, o qual tinha chamado, que era uma coisa futurística, que era a terra de Canaã. E a Bíblia diz, no 31, e tomou Tera Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, e viveram até Harã e habitaram ali. Saíram da terra de Ur dos Caldeus e foram para a terra de Harã. Amém? Então, a partir daí, a gente percebe que o pai de Abraão, ele morre, mas Abraão dá continuidade àquele que lhe chamou no capítulo de número 12. O pai dele, do Senhor, chama ele, e Abraão ali, ele nos mostra que o seu chamado
ele vem acompanhado de obediência irrestrita. Deus mostrou a ele o lugar e Abraão não questionou, ele apenas obedeceu. Segundo, Abraão é um homem de fé, é um homem que creu naquilo que Deus falou para ele. E também Abraão nos ensina a palavra perseverança. Perceba-se no capítulo 12 que Deus lhe chama, Deus no capítulo 12, no verso 1, diz assim: te mostrarei, a terra que eu te mostrarei. A primeira bênção, mas Deus ele também chama a atenção de Abraão para esse esquisito. Primeiro, sai da tua terra, né? Da tua parentela e da casa de teu pai. Perceba que Deus chama Abraão e já lhe dá algumas exigências. Você precisa sair da terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e você vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Então, Abraão recebe a primeira, sair. Segunda, da terra, da parentela, da casa do seu pai. 3, e ele disse, agora eu vou lhe mostrar uma terra. Não é? A segunda, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão, ele teve 7 promessas de Deus, mas Abraão nos ensina, caros alunos, que Abraão foi um homem muito obediente, obediência naquilo que ele ouviu, e também muita fé para deixar tudo e todas as coisas e para ir a uma terra que Deus pediu para ele ir. E também foi um homem muito perseverante. Então, a partir daí nós vamos observar na guisa introdutória. A introdução diz assim: neste trimestre daremos a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implicava deixar sua terra natal e ir para um local que não conhecia. Era preciso fé e obediência. Vamos ver o nome que significa deste homem que recebeu um grande chamado: Abrão. Abraão significa pai exaltado. Depois de um tempo, tendo o caráter forjado pelo Senhor, teve o seu nome mudado para Abraão, que significa pai de uma grande multidão. Gênesis 17:5. Você vê que Deus chama ele como Abrão, depois que Deus forja, trabalha o caráter deste homem, ele agora é chamado de Abraão, pai de uma grande nação. Então Deus queria ensinar a Abraão muitas lições grandiosas para o seu crescimento. Então agora vamos ver como Deus chama Abraão. Primeiro, a fé de Abraão diante do chamado. Vamos lá. Gênesis capítulo 12, verso 1. Deus chamou Abraão e ordenou que ele saísse de sua terra, do meio de sua família e seus amigos, e fosse para um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigia fé e obediência irrestrita. Hoje estamos habituados a confiar em tecnologia como GPS, que nos orienta com precisão sobre onde estamos e para onde devemos ir. Abraão, porém, não dispunha de nenhum recurso, melhor dizendo, visível ou previsível. Ele não tinha um mapa, nem sabia o destino final. Apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo. O lugar onde habitava Abraão e seus pais era uma terra idólatra. Contudo, ele creu no Todo-Poderoso, único e soberano, e partiu para o destino, para o lugar destinado por ele. Então a gente vê que a chamada de Abraão foi algo tão sério que Deus pediu a ele: vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão não tinha um GPS, Abraão não tinha um mapa humano, ele não tinha nada visível. O que ele tinha era apenas a obediência a Deus. Olha o texto. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão, ele realmente se moveu por meio da obediência, da fé e da perseverança. Então hoje, se a gente vai se mover para qualquer tipo de ambiente, hoje nós temos GPS, nós temos programas, não é,
que nos mostra onde está, mas Abraão não. Abraão, ele creu unicamente em Deus. Isso é a fé. A palavra fé, ela vem do grego de pistes, é convicção, é certeza, e do hebraico é emuná, ou seja, confiabilidade, é confiar naquela voz. Então Abraão nos ensina que, mesmo sem GPS humano, mas ele tinha a presença do soberano guiando ele para onde Deus queria. Então, nós precisamos entender que Deus sabe o que faz, como faz e com quem faz. E nós precisamos entender e confiar nas suas promessas. Se Deus chamou, não se preocupe, ele vai lhe guiar e vai lhe levar para a terra que ele tem para você. Tópico 2. A promessa para Abraão. As promessas feitas a Abraão não alcançariam somente ele, mas incluíam toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história e seus descendentes até os dias de hoje. O Senhor é fiel e cumpre o que prometeu, mas no seu tempo, há um tempo certo para todas as coisas. Entenda que a promessa que Deus tinha para Abraão não era só para ele, era para sua descendência e até para nós hoje. Abraão, ele é um homem respeitado, queridos alunos, dentro dos muçulmanos, dentro do judaísmo e do cristianismo, como aquele homem de fé, o homem que inspira, o homem que nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Então, Abraão, ele entendeu isso, né, que Deus, ele cumpre a sua promessa. Eu lembro de um texto lá em Números, capítulo 23, verso 19, que diz: Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria ou falaria e não confirmaria. Mas precisamos, alunos, entender que Deus cumpre as suas promessas no tempo dele, não é no nosso tempo. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, o tempo é dele, a promessa é dele, e nós precisamos descansar em suas promessas. A base bíblica, Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 3. Precisamos descansar, confiar que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, se Deus lhe prometeu, tenha certeza, ele está no controle, e o tempo da espera é o tempo da preparação para a promessa. Tópico 3. As bênçãos de Deus para Abraão. O texto de Gênesis, capítulo 12, do 1 ao 3, nos mostra o chamado do patriarca, que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Quando Deus chamou Abraão, prometeu abençoá-lo grandemente. Você vê que Deus fala para ele: Abraão, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Se tu uma bênção. Então, Deus tinha promessa de abençoar Abraão de uma forma tremenda e grandiosa. Tal verdade nos mostra que servimos a um Deus abençoador. Ele tem prazer em abençoar os que o amam e nele coloca a sua confiança e esperança. Glória a Deus. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abrão quando ele estava com 99 anos. Deus mudou o nome para Abraão, cujo significado é pai de muitas nações. Seu nome foi engrandecido pelo Eterno de forma talvez ele nunca imaginou. O exemplo de Abraão mostra que o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que o amam. Nele confiam e espera. No tempo oportuno, Deus honra os que permanecem fiéis. Olha que coisa linda. Primeiro, nós precisamos entender que Deus falou para Abraão. E aquilo que vem do caráter de Deus não mente. O porém é que a gente muitas das vezes não confia nas promessas do Senhor. Nós queremos que as promessas se cumpram no nosso tempo, que as coisas venham do nosso jeito, e não é assim. Há um arquiteto, há um Deus, há um soberano, que ele está trabalhando por mim e por você. E nós precisamos confiar nele. E ele tem prazer em abençoar aqueles que esperam por ele e têm esperança nele. Se eu confio nele, se eu espero nele, ele vai fazer coisas muito maior
como ele fez na vida de Abraão. Ele falou: Abraão, vou te abençoar. Abraão não imaginaria a proporção do qual Deus ia fazer. Mas quando Deus promete, ele cumpre aquilo que ele faz. Ele vai muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, o texto nos mostra que Deus abençoou Abraão muito mais além daquilo, porque no livro de Tiago, eu quero ler com vocês, Tiago, capítulo de número... Tiago, amém? Diz assim, Tiago, capítulo de número... Tiago, capítulo 4, verso de número 10. Tiago 10, ele vai trazer o contexto disso aqui. Amém? Que Deus, ele é poderoso para quê? Para fazer muito mais, não é? 4, encontrei, versículo 10, diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, quando eu me humilho e confio nas promessas, no tempo certo, a promessa vai se cumprir. Mas precisamos entender que toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. E para chegar em Canaã, precisamos passar pelos desertos, pelas lutas da vida, e precisamos confiar que o Deus que nós servimos, ele nunca vai nos abandonar. Então, as bênçãos de Deus para Abraão foi tão grande para a nação israelita e também para nós, que foi muito mais além daquilo que ele imaginou e do que ele pensou. Mas entenda, não foi uma coisa assim de um dia para a noite. Há uma preparação de Deus, há um trabalhar de Deus para forjar o nosso caráter. Por isso que nós precisamos estar preparados para suportar desertos, lutas, batalhas e guerras, mas também, quando chega o tempo de cantar, você vai estar pronto, maduro e dizer: eu fui provado e eu fui aprovado pelo professor chamado Espírito Santo. Então, Abraão passou por tudo isso e com 99 anos, Deus mudou para Abraão, de pai exaltado para pai de uma grande multidão. Mas ele tinha 75 e agora Abraão tem quase 99. Então, o tempo é de Deus, o Kairos é dele e o melhor é o dele. Então, vamos para o segundo tópico. O primeiro tópico vai falar sobre a chamada e o segundo tópico vai falar sobre a obediência. Chamada, ela anda em obediência, ligada com obediência. A chamada de Deus, ela tem que estar acompanhada de obediência. Vamos lá? Vamos para o próximo tópico? Papel e caneta na mão. Vamos lá aprender. A obediência de Abraão a Deus. Tópico 1. Diz assim: como homem de fé, Abraão atendeu ao chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou, sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé tão bem definido na Bíblia, como conhecemos atualmente hoje. Sabemos a definição bíblica de fé. Ora, o que é fé? Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Mesmo sem conhecer essa definição, Abraão agiu com fé em sua decisão. Ele não tinha a menor ideia de como seria em sua vida e em sua terra totalmente desconhecida. Em uma terra totalmente desconhecida. Contudo, creu em Deus e partiu para um lugar determinado pelo Senhor. Ou seja, Abraão apenas entendeu o seu chamado. E Abraão, ele mesmo sem saber a definição de fé, como nós hoje sabemos, segundo Hebreus, naquele tempo não tinha o livro de Hebreus ainda, mas Abraão, ele nos ensina o que é fé. Fé é obedecer sem ver. Fé é você entender que aquela chamada não é sua, foi o Senhor que lhe chamou e foi Ele quem lhe deu o comando para você fazer. E aqui a gente aprende que a fé, ela não está ligada ao ver. A fé está ligada aos princípios de Deus, baseada lá em Romanos capítulo 10,
no verso 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela está ligada à obediência. Então Abraão, ele não conhecia a caminhada, mas ele creu naquilo que Deus falou, e ele foi, como Deus falou, para o lugar que o Senhor já tinha determinado para ele. Então, quem tem promessa também tem que andar em obediência e não questionar, não perguntar e dizer: Deus, por que isso? Não. Se Deus mandou, ele se responsabiliza. E quando nós estamos andando em obediência àquilo que ele nos pediu, ele vai cuidar, ele vai suprir, ele vai nos proteger e ele sempre trará a sua presença para nós. Então, Abraão, ele foi um homem que atendeu o seu chamado. E eu abro para você neste dia. Você tem atendido o chamado do Senhor? Você sabe qual é o seu chamado? Ou você está correndo como Jonas do seu chamado? Cuidado, cumpra o que Deus tem, porque a vontade de Deus é melhor do que a minha e a sua. Tópico 2. Um descuido de Abraão. Primeiro, aprendemos sobre a obediência, ele atendeu, e um descuido dele. Já vimos que Abraão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Talvez Abraão não teria lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás. Não apenas sua terra, mas também a sua parentela. Tempo depois, seu descuido ocasionou alguns problemas com seu sobrinho Ló. Gênesis 13:8. Assim Abraão saiu da Caldeia em direção à terra escolhida por Deus. Tenha cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem. Você vê que no livro de Gênesis, no capítulo 13, você vê que Deus falou para Abraão: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Então, a Bíblia não nos mostra qual o motivo que Abraão levou o seu sobrinho Ló, filho de Harã. A Bíblia não mostra. Mas só que por causa disso, teve alguns problemas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Diz assim, Gênesis capítulo 13, verso 8 e 9. E disse Abraão a Ló, versículo 7, e houve contendas entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. 8. E disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Você vê que por causa desse descuido de Abraão, não é? De levar Ló, teve um grande problema no capítulo 13. E nós precisamos entender que muitas das vezes nós queremos levar quem Deus não quer, e às vezes vai ter problema, porque nós precisamos, como diz a lição, obedecer a Deus de forma restrita, ou seja, a ponta. Se Deus falou para aquilo, a gente temos que obedecer. Nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e não devemos obedecer a Deus apenas por metade, não. Deus mandou ir, mas eu vou levar alguém comigo, vou levar Ló. Isso não pode. Quando Deus diz assim, vá, é você só. E a gente percebe, meus queridos leitores, estudantes da EBD, que quando Deus também chamou o próprio Moisés, no livro de Êxodo, a Bíblia diz que Moisés disse, Senhor, o meu irmão Arão, ele queria colocar o irmão dele Arão, e Deus falou, não, a minha escolha é com você, Moisés. Tenha cuidado. A promessa é para você, a promessa é para mim. E por causa disso, teve guerras, contendas, problemas. Quantas pessoas estão sofrendo hoje na sua chamada, porque levou quem não deveria levar, fez o que Deus não mandou fazer, e acaba a promessa sendo frustrada. E o problema não está em Deus, o problema está em mim e você, que muitas das vezes não obedecemos de forma irrestrita à voz do Senhor. Então, cuidado, quando Deus lhe pede, faça somente o que ele pediu. Abraão, sai da tua parentela, mas só que Ló veio. Então, por causa disso, teve guerras,
teve contendas e teve problema. E ali, você sabe a história, Abraão teve que se afastar de Ló por causa das contendas que estavam tendo. Então, tenha cuidado com os descuidos, porque a voz de Deus tem que ser obedecida de uma forma tremenda e poderosa. Tudo certo? Vamos lá. Tópico 3. A passagem por Harã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu para nós. Antes de chegar a Canaã, o nome antigo da Palestina, à margem do mar Mediterrâneo, Abrão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar um tempo em Harã, cidade importante da Mesopotâmia. Você vai ver isso lá em Gênesis 11:31. Certamente Deus queria forjar seu caráter antes da sua chegada ao seu destino. Ou seja, Deus poderia levar Abraão logo para a terra de Canaã, mas não. Deus primeiro permitiu Abraão chegar em Harã para tratar o caráter de Abraão, para tratar com a vida de Abraão e com aqueles que estavam com Abraão. E a gente vai ver isso lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso de número 2. Olha o que é que diz Deuteronômio 2, 8. Deuteronômio, capítulo 2, verso de número 8. Deuteronômio 8, 2. Desculpa. 8, 2. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Então, Deus poderia levar ele para o caminho mais perto. Mas não é o caminho mais perto, é o caráter ser forjado. É eu aprender no caminho com o Senhor. É eu entender que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Eu preciso entender que o mais perto para mim, o mais fácil para mim, não é o mais fácil para Deus. E muitas das vezes nós queremos buscar atalhos, o lugar mais fácil. E não é assim com Deus, isso não funciona. Era muito simples Deus levar. Chegou Abraão. Não. Abraão passou por muitos processos e era perto. Eu estava vendo a geografia hoje. Era perto. Mas Deus levou ele para o caminho mais longo para tratar o seu caráter. Deuteronômio 8:2 vai corroborar com essa passagem, com este momento. Diz assim, 8:2 de Deuteronômio. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Perceba que Deus também fez isso com Israel. Deus levou ele para o caminho mais longo, passou 40 anos, porque Deus falou, eu vou lhe humilhar, eu vou lhe provar, eu quero saber o que é que tem no coração de Israel, se vocês vão guardar os meus mandamentos ou não. Então Deus poderia, segundo a geografia bíblica, do deserto, ali aquele contexto, a terra de Canaã, era 17, 18 dias. Mas Deus permitiu passar 40 anos para tratar, para humilhar, para dizer assim, eu quero ver se esse povo mesmo me ama, eu quero ver se esse povo mesmo quer a minha presença, se eles guardam meus mandamentos mesmo, ou me servem pelo que eu dou, ou pelo que eu sou. Queridos, todos nós temos que passar por Harã. Harã é o lugar que Deus foge o nosso caráter. Harã é o lugar que Deus nos quebra. Harã é o lugar que Deus nos pisa. Harã é o lugar que Deus tira toda a soberba, toda a prepotência e diz, vou lhe ensinar a ser um Abraão forjado no fogo e na batalha. É assim que Deus faz, irmãos. Por isso que muitos não suportam. Muitos não aguentam e dizem, eu não aguento mais não, eu vou deixar, eu vou correr, porque não quer passar pelos processos. Processo não é para me matar, processos é para me ensinar a ser um crente melhor, ter testemunho, ter base bíblica, ter graça de Deus e ter conhecimento da parte do Eterno. Glória a Deus. Então, Abraão teve que passar por Harã. E você tem passado por Harã?
Agora vamos para as conclusões. O terceiro tópico do final. As lutas que Abraão enfrentou ao chegar em Canaã. Você vê que ele foi provado, ele obedeceu, passou por luta, mas agora ele chegou em Canaã. Pastor, professor, cheguei em Canaã, vai ser só vitória? Não, vai ter luta. Às vezes nós temos uma visão completamente errônea dentro do contexto bíblico, que a promessa é de Deus, vai ser fácil, não vai ter gigante. Quem lhe disse isso? Não existe isso na Bíblia. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. No Salmo 34, verso 17 ao 19, Davi disse, muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor a livra de todas. Amém? Então, vamos lá. Tópico 1. A dificuldade contra a fome. Quando ele chega em Canaã, teve fome. Em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades, oposições. No entanto, assim como Abraão, podemos com fé enfrentar todas as batalhas que se apresentam em nossa trajetória. Depois que Abraão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Diz a Bíblia que e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Gênesis 12:10. Essa é a primeira fome registrada nas Escrituras. Abraão, além de Sarai, viajava com várias pessoas que pertenciam ao seu clã, além de animais que dependiam dos seus cuidados. O problema da fome era tão grave que Abraão teve que buscar refúgio no Egito. Você vê que quando Abraão ele chega na terra de Canaã, ali teve fome. A Bíblia não mostra qual foi a causa daquela fome. Mas Abraão ele desceu a peregrinar na terra do Egito. Não só Abraão, mas também os seus animais. Abraão era um homem que tinha camelos, Abraão tinha animais, Abraão tinha muita gente, não é? Servos também. Então Abraão teve luta em Canaã. Abraão teve como a terra de Canaã, uma terra que tem mel, tem leite. Mas por que esta batalha? Irmãos amados, sempre vai ter. Mas só que nós temos que entender. Se nós tivermos a fé de Abraão, nós vamos enfrentar e vamos passar, e vamos vencer, e vamos enfrentar as lutas. Nunca correr, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer em quem corre. Hebreus, capítulo 10, verso de número 18, né? O 18 é o 28, tá bom? Diz assim, o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, teve fome, teve luta. Mas só que quem estava com Abraão era aquele que ia dar a ele direções para ele vencer as batalhas. Amém? Não quer dizer que você tem promessa e você já chegou na terra da promessa que não vai ter dificuldade. Vai ter, mas só que o Deus que lhe chamou, que está com você, ele vai lhe ajudar a vencer. E vai ter pão, fartura na terra de Canaã. Aí agora, vamos lá. A dificuldade, tópico 2, de ir para o lugar certo. Vamos lá. Diz assim, havia fome na terra, então para onde ir? Primeiro, se há fome na terra, como a gente leu agora no tópico anterior, está tendo fome, para onde ir? Para onde ir? Para onde ir? Qual a direção tomar diante das dificuldades? Sempre a melhor opção é orar. Medite nisso. Para onde ir? Qual a direção tomar? Para onde ir? Qual a direção tomar? Como é que eu vou fazer para vencer isto? O que é que a gente tem que fazer? Orar. A melhor opção, antes de qualquer coisa, é orar. É buscar Deus. É buscar entender
o que é que Deus tem para nós. E muitas das vezes, na hora da dificuldade, das lutas, a gente não queremos buscar a Deus, não queremos ouvir ao Senhor. Mas aqui a gente aprende que nós temos que orar, porque o Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus sempre tem socorro, direção para aqueles que Ele buscam. Vamos lá. Parece estranho o fato de Deus tirar Abraão de sua terra e conduzi-lo a um lugar em que havia escassez. No entanto, Abraão estava na direção certa, pois o Todo-Poderoso não erra, ao que tudo indica. No Egito, terra de idolatria, de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgiram seca severa e com ela fome. Tempos depois, a história repetiu-se quando os filhos de Jacó, seu neto de Abraão, tiveram que buscar socorro no Egito quando José governava. Então, você vê que mesmo a terra de Canaã, a terra frutífera, teve esse momento de escassez. Então você vê que Abraão foi lá no Egito e também o próprio os descendentes de Jacó, quando teve fome, foram lá ao Egito falar com José atrás de pão para comer. Então, precisamos orar e buscar em Deus as direções certas, buscar em Deus o que Ele tem para nós. Então, queridos irmãos, no meio das dificuldades, das lutas de Canaã, ore. Deus sempre abrirá uma porta de escape e de direção para nós. Amém? E o Todo-Poderoso, Ele tem a direção certa e a forma certa de agir em nosso favor. Ele não perdeu o controle, Ele está acima de tudo e Ele é soberano e Ele tem a última palavra. Lembro muito bem do livro do profeta Isaías, 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém pode escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ore que vai melhorar. Tópico 3. A dificuldade em falar a verdade. No meio do caminho, nós teremos dificuldades com alguns problemas que vai surgir. Mas nós temos que ter compromisso com a verdade. O Deus que lhe chamou, Ele é a própria verdade. Então vamos ver o tópico 3. O texto diz que quando Faraó viu Sarai com seus 75, mas com uma beleza singular, tomou para sua casa. E viram os príncipes de Faraó e gabaram-se diante de Faraó. Foi a mulher tomada para a casa de Faraó e fez Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas, jumentas e servos e servas, e jumentas e camelo. Estou falando sobre Gênesis, capítulo 12, versículo 15 ao 16. Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ele tivesse um relacionamento conjugal com ela. O Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai. Gênesis capítulo 12, verso 17. Então Faraó perguntou a Abrão: por que não me disseste que ela era tua mulher? Gênesis capítulo 12, verso 18. Abrão mentiu a respeito de Sarai, porque teve medo de que os egípcios o matassem, quando soubesse que era sua esposa. Contudo, o Senhor, com a sua graça, livrou-o e a sua esposa dessa situação tão difícil. Você vê que quando Abraão chegou ali com Sara, Sara é uma mulher tão bonita, com 75 anos, uma beleza singular, uma mulher muito notável, uma mulher muito bonita, né? Diga-se de passagem, quando o faraó olhou para ela, ele ficou encantado. E era assim, era a cultura do Egito, quando o homem, um faraó, gostava da mulher, ele matava o marido e ficava com a mulher. Então entenda que por trás desse contexto há um entendimento, um ensinamento. Então Abraão sabia. E quando Abraão ali, ele viu que Faraó olhou para Sara e gostou dela, ele não falou nada, ele mentiu. Então isso é muito perigoso. Perigoso, e Deus, por sua graça, não permitiu que Faraó tocasse em Sara. Ele mandou até pragas para a casa de Faraó, e Faraó ficou muito preocupado, disse: olha, quase que você vai trazer problema para a gente, porque ela é sua mulher, ela não é sua irmã. Então, querido, nós temos que ter muito cuidado,
que no caminho da promessa, no caminho da obediência, nós precisamos crer, obedecer e falar somente a verdade. Quase que Abraão morreria e também traria sofrimento para ele e para sua descendência. Mas Deus, por sua graça infinita, livrou Abraão daquele sofrimento. Então, no caminho da promessa, nas dificuldades, fale somente a verdade. Não minta, porque isso vai acarretar sofrimento para você e para a sua descendência. Então, a Bíblia nos mostra, né, que por causa disso, quase que Abraão sofreu. Então, fale a verdade. Então, chegamos na conclusão desta linda mensagem. Vamos ler a conclusão? Como vimos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima, abençoar em Cristo todas as famílias da terra, diante da sua obediência e fé em cumprir sua missão. Recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes, para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abraão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado, tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes na história bíblica. Queridos irmãos, que aula maravilhosa! Eu estou encantado, espero que você também. Então, estude, medite, anote, que vai fazer bem para você e para a sua sala de aula e vai trazer muitos conhecimentos. Então, que neste dia o Espírito Santo traga esclarecimento, luz, entendimento à sua vida e à sua casa. Eu quero orar por você agora, por esta lição. Que esta lição venha impactar a sua vida com um tema, como nós já falamos, o chamado e a sua jornada de fé. Abraão é um exemplo para nós de um homem que teve obediência, fé, e ele foi um homem perseverante. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, obrigado por esta lição, por esta aula. Te agradeço, meu Senhor Espírito Santo. Cada aluno, de perto, de longe, que vão assistir, eles sejam abençoados, sejam tocados pela tua graça e pela tua unção. Querido e eterno, eu peço ao Senhor nesta tarde uma bênção especial para o teu povo. Pai, queremos ter esta fé, Pai. Queremos ter essa obediência de Abraão, essa fé e essa perseverança de não desistir, mas continuar na jornada. Peço ao Senhor uma bênção, nos ajude e cada aluno, de perto, de longe, seja um agraciado e toda a glória para o Senhor. Assim eu te oro, muito obrigado por esta aula maravilhosa e nós te louvamos em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Queira o Senhor. Fique na paz.